Olá, boa noite. São 11 horas e 53 minutos, faltam 7 minutos para meia-noite, do dia 27 de novembro de 2023. Vamos continuar nossa gravação, nossos emocionantes capítulos, que muitos não gostaram. Caímos de 14 para 8.600, mas porque é verdade. Então, muitos devem ter achado, ao longo desses capítulos, que eu sou antissemita, porque coloquei o judeu sempre em evidência e coloquei ele como sendo sempre o vilão. Pelo contrário, sou fascinado pela cultura judaica. Me fascina a ideologia de um povo que morreu pelo seu Deus invisível, que foi martirizado, escravizado, subjugado e enganado por aqueles que julgaram ser seus maiores amigos, os cázaros, e hoje estão debaixo do jugo deles. Então, quem domina o mundo, a promessa de Abraão não foi cumprida para os seus descendentes, mas a máfia casariana. Isso é que torna fascinante se o judeu, de fato, descendente de Abraão, retomará o senhorio do mundo. Mas estudei muito o judaísmo. A mística judaica é fascinante. Só é superada pela cristã. Todos os povos têm misticismo, mas o misticismo judaico vai a abismos profundos, quase insondáveis. Por isso que estamos colocando aqui tanto em evidência o judaísmo, o povo judeu. Não pensem diferente, mas estou colocando a nu como é. Vamos então, agradecendo a todos os nossos visualizadores, aos inscritos na nossa sala virtual, nas nossas aulas pessoais e aos nossos 8 caribus. Começar hoje o capítulo 7, que é Superiores Invisíveis. Na verdade, segundo o livro de Serge Rutten, Governantes Invisíveis. E aí vocês vão ver aqui agora a traição, a grande traição. O judeu de raça semita vai ser traído. E a partir daí, o controle do mundo, ou seja, aquilo que eles perseguiram, a utopia do Império Mundial, vai escapar das mãos deles e vai ser tomada pelos cázaros, que ainda hoje, de fato, governam o mundo. Mas ele sonhou com isso. E hoje desiludiu-se. Então, vamos começar a leitura. Estamos nos encaminhando para o nosso destino, a Revolução Francesa. Tudo o que fiz até agora foi para embasar e tirar qualquer sombra de dúvida da malignidade do movimento burguês, disfarçado como a luta pelo povo na França tomou o nome de Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa, na verdade, foi a Revolução Burguesa. Não tinha nada de popular, não tinha nada de judaica, e o povo judeu aí sofreu o grande golpe. Os cázaros tornaram-se nacionalmente judeus, e hoje constituem 2/3 dos judeus do mundo. Isso tem que ser dito. Então, quando a gente fala aqui nesses antecedentes dos judeus, ainda eram semitas, mas já eram astutos. Entretanto, havia um povo ainda mais viperino, né? Mais astucioso do que eles, que os passaram para trás, que puxaram o tapete. E é na Revolução Francesa que acontece isso, e o judeu semita perde o controle das coisas, o controle dos fatos e da história, para os casarianos, ou os cázaros. Vamos mostrar aqui um quadro célebre, onde o Deus dos casarianos, não dos judeus, o Deus dos judeus não pode ser representado. Aqui é Mitra, o Deus da guerra, está aqui, ó, travestido de mulher, levando a bandeira da França. O pintor Eugène Delacroix está aqui, pisando cadáveres e indo em busca da tomada da Bastilha. É aqui
que há o grande golpe. E aqueles que julgavam ser seus maiores amigos, com quem se mesclaram, fazendo durante algum tempo, fundindo-se num só povo, agora vai passar a perna neles. Então, meu fascínio por esse povo é grande, mas eu não escondo nem o que é da minha religião, nem o que é dessa religião, que é a raiz da minha. Então, Mitra é o Deus da guerra. E o Deus dos judeus, Javé, o demiurgo, é o Deus da guerra, mas não é o verdadeiro Deus. Contudo, os judeus que vêm de Abraão se enganaram e terminaram pegando o demiurgo, que é um mediador entre o verdadeiro Deus e a terra, e nós, e hoje ainda hoje adoram Jeová, Javé e Yahvé, ou seja lá o que for. Se perderam. E então, essa é a fascinante história do embate entre cristãos e judeus, até que os judeus foram traídos e aí perderam o controle da situação, como eu disse. E é nessa revolução onde há claramente a figura de um homem está vestido de mulher, os seios de fora, e esse barrete jacobino que aparece nas nossas moedas, no nosso dinheiro, no dinheiro do mundo inteiro, que a máfia casariana se mostra. Enquanto que o Deus dos judeus não pode ser retratado, Mitra, o Deus dos cázaros, está aí, retratado. Então, por isso que me fascina, porque ainda hoje o judeu se mantém fiel ao seu Deus. Então, vamos continuar. Nosso livro, uma história política da cristandade, não será editado, não pretendo. Mas vai revelar exatamente isso. Vamos ver as origens do capitalismo. Está no capítulo 6, no volume 10. O advento do cristianismo como poder, no ano 312, com Constantino, iniciou um esforço para enfraquecer o judaísmo. Então, veja só. Mas esse esforço para enfraquecer foi exacerbado, Foi muito maior do que deveria e poderia ter sido, porque terminou traindo o seu fundador. Lembremos-nos, portanto, da afirmação de Tertuliano, no século III, que a sinagoga dos judeus foi a fonte de todas as perseguições dos cristãos. Scorpiase, ao nome da obra, número 10. Não esqueçam que foram os judeus que começaram a guerra, crucificando Jesus, martirizando seus apóstolos e durante 300 anos matando os mártires cristãos. A era dos mártires durou 300 anos, 4 milhões de pessoas, quase a mesma quantia do Holocausto. Mas tudo isso em vão. Tudo isso vocês vão perder. O edito de 315 já começava. Depois de 312 eles começam a perder espaço, porque o cristianismo sobe. Passava o judaísmo de religião nobre e permissível para seita nefasta e mesmo reunião sacrílega. Começou a queda. Quando Constantino assinou o edito que tornava o catolicismo a religião oficial, na verdade não era a religião de paridade, aqui errei. Passaram a ser considerados inimigos da nova religião do Estado, que era o catolicismo. Que organização era essa que enfrentava o judaísmo como um império? A católica. E o judaísmo era um império. Mas todos os povos antigos, a antiguidade, persas, babilônios, egípcios, odiavam os judeus, porque eles se achavam superiores. Isso despertava os olhos nos outros povos. Então, não é o meu caso. Não se enganem. Olha, um historiador protestante, Robert Hassan Nichols, diz no seu livro História da Igreja Cristã, da Casa Editora Presbiteriana, em 1978, página 35, a organização da Igreja Católica, ele é protestante,
tornou-se necessária em face de um grande perigo, o gnosticismo. Lançava confusão nas massas a respeito da verdade cristã e assim não se sabia, na verdade, o que era, o que não era, quem era e quem não era Jesus. Aqui está a obra-prima da gnose, a Pista Sofia, a Bíblia dos Gnósticos. Isso começou com o judaísmo. Eles não sabiam que chegariam a isso. Por quê? Porque isso aqui é uma porção de tolices. O termo católico quer dizer universal. E foi uma federação ou associação de igrejas. Havia vários ramos e terminaram se federando, que se ligaram por um acordo formal, com 3 aspectos. Primeiro aspecto, um só governo, isso é, bispos, presbíteros e diáconos. Segundo, pela adoção de um só credo, substancialmente o símbolo apostólico ou niceno, que nós chamamos credo. Terceiro, por todos reconhecerem e receberem uma só coleção de livros que forma aquilo que nós chamamos hoje o Novo Testamento. Mas havia igrejas que não tinham aderido ao que está acima, no Concílio de Nicéia. Tais igrejas foram chamadas de heréticas e reputadas pela Igreja Católica como rejeitadas, mas não perseguidas inicialmente. Mas depois serão, e serão cruelmente, que não podia ser. Então, o livro, a parte que estamos aqui é de um autor insuspeito, protestante, que disse que era indispensável que a Igreja Católica fosse organizada para enfrentar a gnose, que hoje continua poderosa, né, infiltrada em todos os meios. Joseph Bernardes foi excomungado, sacerdote, no seu livro Vaticano Potência Mundial, escreveu a verdade sobre os papas, e aí isso lhe mereceu a excomunhão. Então, um sacerdote que escreveu como eu a verdade, recebeu como prêmio a excomunhão do Vaticano. Por quê? Porque ele disse qual era o papa que prestava e qual que não prestava. Qual era vagabundo, corrupto e qual era o sério. E aí foi excomungado. Mas, há poucos anos, 5 anos antes de morrer, a igreja reconheceu o erro e o absolveu. Ele morreu no exercício de suas funções sacerdotais, celebrando suas missas, e mas seu livro é raro, eu tenho. Ele diz que os fundamentos da Igreja Católica, como regra de uma fé bem definida, são a origem apostólica, ou seja, prova facilmente, o professor Ana Matias fez isso num vídeo, a dignidade da função episcopal, ou seja, o bispo vai ser considerado representante de Cristo, sucessor de Cristo, né? A ordem hierárquica perfeita dos seus representantes, a organização e a autoridade dela, da hierarquia, distinta dos leigos. Sua necessidade, portanto, de organização, de distinção, deveu-se, como ele relata no livro, à criação de uma anti-igreja. Mas não é essa anti-igreja que vai ser o problema. Os cristãos vão vencer essa igreja, né, junto com os judeus. Vão vencer as duas. O problema será a gnose. A origem da gnose. Aqui está. O movimento pestilento que engoliu judeus e cristãos. E hoje, a maioria dos sites que vocês veem aí é de gnósticos. Eu tenho amigos gnósticos. Marcião é o nome do indivíduo. Apareceu em Roma por volta de 130 a 140. Era filho de um bispo católico. Aproximou-se por isso do chefe da gnose e da Igreja Católica. Naquela época já havia gnósticos antigos, escondidos. Então ele aproxima-se dos dois e tenta unir os dois movimentos, gnose e catolicismo. Vai dar um saco de gatos. Então, não é nem cristão, nem agnóstico. Por quê? Ele quer unir as duas. Então não é nenhum dos dois. E forjou uma doutrina própria, o marcianismo, que é uma gnose que hoje não existe mais.
A velha lei, dizia ele, deve ser inteiramente, Antigo Testamento, né? A velha lei que seria o Antigo Testamento. Deve ser inteiramente rejeitada. Ou seja, por ele, se hoje tivesse sentido, o movimento dele tivesse sido, então não haveria o Antigo Testamento. Ele teria queimado, rasgado e destruído. O Deus de Moisés e o de Jesus são dois deuses opostos, concordo. Jeová, Javé, é um demiurgo, é um anjo. Aqui ele acertou. A procriação só serve para prolongar a duração do mundo mal do Deus criador de Moisés. Olha, aqui dizer que o demiurgo é mau, é o que os gnósticos sustentam. Não é verdade. Javé é justo, ele é a lei, consubstanciada em uma pessoa poderosa, mas não tem liberdade. Ele faz o que é mandado, feito um cão. Obedece ao dono como ao seu cão, como a um cão. Dizia também Marcião que só o celibatário, ou seja, aquele que não tem contato com mulheres, tem direito ao batismo. Olha que absurdo. Se fosse assim, então o mundo seria constituído somente de homens que não podiam casar. Esse foi o primeiro reformador. Antes de Lutero, Calvino, Hus e outros. Vamos agora mostrar aqui no quadro dois famosos personagens. Um é um atual gnóstico e o outro é Santo Inácio de Antioquia, num quadro bizantino. Então aqui estão frente a frente esse que é atual, gnóstico, e esse que combateu a gnose com todas as forças, Inácio de Antioquia. Então são duas pessoas que esse ainda cultiva o marcionismo. Ainda. É um gnóstico ainda da velha cepa. E Santo Inácio de Antioquia, na época em que viveu, combateu tanto o judaísmo quanto o marcionismo. Então, o fundador de uma seita chamava a sua obra a verdadeira igreja, e melhor do que todas as outras. E assim surgiu um movimento, o marcionismo, que superava em força. Ele recebeu adesão total. Porque todo mundo via que o Deus de Moisés não era Deus de Cristo, minha gente. Superava as escolas de mistérios, né, que os católicos temiam, os judeus temiam, e todas as escolas de esoterismo, ou seja, de mistérios escondidos, de coisas escondidas. No verão de 144 depois de Cristo, sendo o bispo de Roma Pio, o presbitério intimou Marcião a renunciar aos seus ensinamentos. Presbitério quer dizer a reunião dos mais velhos, dos mais experimentados, experientes da igreja. Convidaram ele para dizer: se arrependa. Não fez. Foi expulso da comunidade eclesiástica. Então aqui nós temos de novo ideias contrapostas. Só que agora aqui tem vários. Então aqui está o retrato de Marcião, o desenho. E ali está, mais uma vez, Inácio de Antioquia. Mas vão alinhar-se a ele, Irineu de Lyon, né, e também Cirilo de Jerusalém. Então, vão combater esse homem, é jovem, está vendo? Ambicioso, e que queria fundar uma igreja, que terminou dando nessa merda daqui, que terminou vencendo. Alguns marcianitas ainda existem, mas o que se criou na maçonaria e nas sociedades secretas é um saco de gato. Então, em 144, dizíamos nós, o velho Policarpo, bispo de Esmirna, na Ásia Menor, discípulo direto de São João Batista, evangelista, encontrou o renegado. São Policarpo de Esmirna foi discípulo direto, recebeu o evangelho da boca do João Evangelista, o último a morrer, o apóstolo que morreu mais velho. E o Marcião lhe perguntou: não me reconheces? Policarpo respondeu: eu não conheceria o filho direto de Satanás? Assim que Policarpo chamou ele. E no final das contas, Policarpo foi, pelos judeus, assado vivo. Quem fazia era Roma, mas quem instigava eram os judeus, semitas ainda.
foi necessário um esforço de organização para neutralizar a gnose de Marcião. Foi um movimento fantasticamente grande, poderoso. E assim disse a sua anti-igreja. Desse esforço nasceu a organização que chamamos hoje Igreja Católica. Os católicos tornaram-se dominantes, passaram a perseguir todos os hereges. Aí agora está o erro. Jesus disse, morram por amor à fé. Os católicos mataram por amor à fé. Traíram, portanto, seu chefe. Aí está, dizendo a verdade de um lado, a verdade do outro. Jesus foi traído pela sua igreja, porque ele morreu pela fé. Os apóstolos morreram pela fé. Segunda, terceira geração apostólica. Foram 300 anos de martírio. E aí agora, quando eles passam com Teodósios, nos anos 399, a ser os donos da bola, eles vão perseguir, vão se tornar perseguidores. Ou seja, de perseguidos vão ser perseguidores, né? De vítimas vão passar a ser os verdugos. Isso é inaceitável. Então, não teve como o judeu não fugir para o Danúbio, para o Reno, para a Pérsia, para o sul da Arábia. Isso quem diz é um judeu chamado Isaac Isaacson, que escreveu O Antissemitismo, uma Herejia Social. São Paulo, 1954, página 59. Então você vê que eu cito aqui a fonte. Bom, com o edito de Teodósio, no ano 439, o judeu foi excluído de todos os cargos públicos. Perdeu toda a dignidade da cidadania. Isso é um absurdo. Um absurdo. Um povo ser relegado a párias. Privado dos direitos que antigamente ele era o dono, ele era o maior, ele era o escolhido, ficou reduzido ao estado de uma classe oprimida e inferior. Aí ele vai reagir. Assim que puder, vai reagir. O Concílio II, em Toledo, eliminou os judeus dos postos públicos, expulsou eles, com a finalidade de retirar os seguidores do judeu Ario, um bispo que fundou o arianismo, considerava que Jesus Cristo não era Deus. Naquela época, já havia quem dissesse Jesus Cristo não era Deus. Hoje, a maioria das pessoas acha que não é. Então, de acordo com um historiador filo-judeu, filo quer dizer amigo dos judeus, chamado Amador de Los Rios, portanto, indubitavelmente neutro, nós temos aqui. Envaidecidos por sua fortuna e por seu poder, os judeus tinham tomado parte na última e mais dolorosa perseguição aos cristãos. Junto com os arianos, contra os católicos nos anos 600. Então, Ario e o arianismo, sendo católicos, matou na noite de Natal, na noite da Sexta-feira Santa, né, uma quantidade imensa de católicos. Os gritos das vítimas misturavam com a aleluia da paixão de Cristo, no ano 600. Ora, Amador de Los Rios é filo-judeu, é a favor dos judeus. Tal era o ódio entre judeus e católicos, que quando o imperador persa Cosroes suplantou Heráclito bizantino, ou seja, católico Ocidente, Roma, bizantino, Constantinopla, Oriente. Os judeus entraram em Jerusalém e ali massacraram horrivelmente, no ano 614, toda a população dessa cidade. Jerusalém, ano 614, os judeus massacraram toda a população da cidade. Já em 614. Imagina, já estamos longe da Era dos Mártires. A Era dos Mártires acaba em 312. Aqui o judeu ainda consegue fazer isso. Semita ainda, porque a virada vai ser depois do ano 800. Por seu lado, os católicos agiam de modo que privavam o judeu do direito da cidadania e, devido a extremistas, até mesmo da possibilidade de ter um sustento honrado. Olha, há erro das duas partes. Embora o judeu tenha começado a guerra. Não podemos esquecer. Quem começou foi ele buscando Jesus. Pronto. Aí detonou. Uma guerra que dura 2000 anos. Aliás, 3000 anos. O judeu empobrecido buscou seu sustento na arte divinatória. E aí procurou a Cabalá.
para enganar a plebe crédula. Dessa maneira conseguiram uma profissão não só lucrativa, quanto também influente. Tornou-se comerciante e banqueiro. E aí, vamos terminar aqui mostrando que essa guerra, né, de duas facções que tinham tudo para ser uma só, porque os mistérios judeus deram origem aos mistérios cristãos, a mística judaica deu origem ao dogma de Cristo, e todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Jesus. Só que Jesus veio e eles não reconheceram. E aqui nós vamos mostrar. O símbolo do sionismo atual era o símbolo do judaísmo tardio. Porque Davi jamais usou estrela de Davi, porra nenhuma. Davi jamais usou essa estrela. Isso foi a ideia dos sionistas. E então nós vamos mostrar a vocês, nós não somos antissemitas, somos antisionistas. E os judeus foram traídos por aqueles que julgavam ser seus melhores amigos, que eram os cátaros. Chegaram a fundir-se com eles, constituir uma família só. E depois perceberam que na Revolução Francesa, que será a nossa meta, nós vamos mostrar como isso aconteceu. Assim, mostrando essa figura, a estrela de 6 pontas, né? Segundo alguns, o símbolo 666, 666, Movimento Sionista Mundial, atribui a Davi a criação dessa estrela. Ora, a estrela de Ranfan era amaldiçoada por todos os profetas. Então, vejam o que é que os atuais judeus caucasianos fizeram do judaísmo. Então, vamos terminar aqui mostrando a vocês. Não sou nem de um lado nem de outro. Não considero de modo nenhum plausível que os católicos perseguissem os judeus, nem os hereges. Cada um devia seguir a sua. Mas os católicos fizeram isso. Traíram o seu mestre. Jesus morreu na cruz por amor à sua doutrina e aos homens. E os seus seguidores mataram por amor à sua doutrina e aos homens. Que amor é esse que mata? Então, ficamos aqui mostrando a vocês, né, um embate de duas forças, dois titãs, que durou 3.000 anos. Só que agora, quem está no ápice da pirâmide é um grupo traidor, que traiu seus amigos semitas, segundo denúncias de Israel David Sais, cujo vídeo de 1 hora eu coloquei e compartilhei no Zap. Dura 1 hora a entrevista e ele expõe tudo claramente. Então, minha gente, é assim, hoje, tanto católicos quanto judeus semitas, cristãos em geral, né, estamos sob o jugo da máfia casariana, que veio do Cáucaso, que enganou a todos. E o judeu, em Jerusalém, é considerado uma classe inferior, o judeu semita. Por isso que em Israel é proibido o teste de DNA, para não saber a diferença entre semitas e cátaros. Viu? E outras cositas mais. Mas Israel agora vai estar se vendo um aperto, viu? A Liga Árabe está se formando contra ele. E aí muitos acham que é o Armagedon. Não acredito que ainda seja, mas pode ser. Então, minha gente, essa briga, essa guerra entre duas facções não poderia ter acontecido. Jamais poderia, porque o cristianismo nasceu como uma seita do judaísmo. Depois São Paulo é que vai separar as duas. Tá bom? Mas aqui nós estamos dando a amostra de que houve erro dos dois lados. Quem tinha oportunidade matava o outro. Que coisa triste. Irmãos, né? Irmãos. Mas o ódio, a besta humana, quando se solta, quando se liberta, então não tem quem segure. Tomemos cuidado com isso, né? Nós que ainda temos um resquício, né, de cristianismo em nossos corações e consideramos nossos irmãos judeus como sendo aqueles que vão se arrepender, aceitar o Cristo e subirão a Jerusalém para louvar Jesus, como diz Zacarias. Todos subirão a Jerusalém para lamentar por aqueles que crucificaram, diz ele, Zacarias. O profeta Zacarias, então, preanuncia a conversão dos judeus em massa. Vai acontecer. E aí os judeus cristãos se unirão contra a máfia casariana. Aí vai ser a grande batalha, o dia final.
O vídeo vai curto, eu espero que vocês tenham gostado, né? Mas muita gente não está entendendo, né? Mas todo o movimento, todo o grande movimento da história está infiltrado pelos judeus. Todos. Aqui nós temos a história de Portugal. E olha só, a história de Portugal não se sustenta sem falar sobre os judeus. Porque o Marquês de Pombal, ministro do rei Dom João I, era judeu. Então, minha gente, é isso aí. Vamos agora então terminar esse vídeo aos 30 minutos e 35 segundos. E vamos continuar. Fizemos essa pausa aqui para mostrar o embate de dois titãs que terminaram perdendo. Ambos hoje estão debaixo dos pés do judeu caucasiano. Infelizmente, por causa do judeu semita, que agora lamenta ter confiado nos cázaros. Até o próximo vídeo.